Cavalcante, que preside essa sessão, e caros colegas. Não pude deixar de, nesta tarde de segunda-feira, fazer alguns comentários, senhor presidente, sobre a defesa civil, sobre o que só ia acontecer geralmente nessas épocas. Eu sou um daqueles que, seguidamente, não só porque tenho vivido isso na época como governador do meu estado, dos dramas, das circunstâncias, e Santa Catarina é um dos estados que muitas vezes vive esses dramas. É um dos estados dos primeiros estados a sofrer consequências em função de enchentes, de vendavais. Ainda não conseguimos resolver essa questão no Brasil. Mas nas últimas semanas, ou nos últimos dias, não é o caso do meu estado, Santa Catarina, mas de outros. O Rio, por exemplo, tem vivido dramas extraordinários. Dramas que não se esperava. Mas toda vez que aparece, como todos os anos, como tem 25 de dezembro, Natal, tem virada de ano, como tem não sei o quê, tem as datas marcadas, também sempre costuma acontecer de vir os problemas. Ou é o Nordeste com as secas, ou são os vendavais. É Minas, é São Paulo, é o Rio, principalmente com as questões das cheias. Avançamos. Eu sei disso. Nós elaboramos uma comissão há 3 anos nesta casa. Fui relator dessa mesma comissão. O senador Jorge Viana tem sido presidente. Percorremos o Brasil. A Câmara dos Deputados avançou. Houve levantamentos, recenseamentos, monitoramentos em áreas perigosas, em áreas que sofrem problemas dessas circunstâncias. Houve fazer os levantamentos, recensear áreas perigosas que levam a acontecer normalmente problemas. Sim, monitorar, sim, avançamos, mas nós ainda na questão da prevenção somos muito retrógradas. Nós não avançamos, nós estamos parados. Levantamos propostas, trouxemos esta casa em forma de propostas de projeto de lei, e estamos todo instante cobrando. Precisamos, todos nós, unirmos esforços para mudarmos o que é que nós temos dito, mudarmos o FUNCAP. O FUNCAP hoje ele tem recursos, o procura ter, mas para a reconstrução. E o Brasil não é um país previdente. Estamos a aplicar quando surge o problema. Quando surge o problema, e aí, meu Deus do céu, aconteceu isso. E aí temos que correr atrás do prejuízo. É isso que vem ocorrendo. Nós vivemos isso na época, nós vivemos isso a todo instante. Surge o problema, aí levanta-se os dados, os prejuízos, os municípios fazem esse papel, levam o governo do Estado à Defesa Civil Estadual. Este, por sua vez, remete ao Ministério da Integração Nacional, vem a Brasília. O Ministério da Integração Nacional acaba encaminhando à Casa Civil uma proposta de uma medida provisória. A medida provisória daí chega ao Congresso Nacional, e isso depois de 6 meses. Depois de 6 meses, para tentar reconstruir. Continua lá a escola caída, o posto de saúde no chão, a travessia sem ponte ou sem pinguela, sem comunicação. Isto meses e meses e meses. E nós, sempre como tem Natal, como tem Ano Novo, estamos repetindo as promessas do batismo, sempre repetindo. E está aí agora o Rio, está sofrendo de novo. E nós não mudamos a legislação, nós não mudamos a questão de reconstrução para a prevenção. E existe a legislação no Brasil. Existe a legislação de que, se o município aplicar R$1 no seu orçamento para a Defesa Civil, a União aplica 3. Se o Estado, por sua vez, aplicar 1, a União aplica 3 no orçamento.
Mas isso não funciona. Por quê? Porque esses recursos são para a reconstrução e não são para a prevenção. Se nós mudarmos a legislação, se o governo nos ajudar para fazer com que o município se aplique R$1 e seja esse dinheiro para prevenção, hoje ele não aplica, porque só pode aplicar para reconstrução. E ele sempre acha que no seu quintal, todo mundo acha isso, como é que eu vou aplicar dinheiro? Numa circunstância que me falta tanto para a saúde, me falta tanto para a segurança, para a educação, para obras sociais, eu vou aplicar um dinheiro para a reconstrução, e ele pensa que daqui não vai ter problemas. Isso é costume. A mesma coisa do Estado. Por que eu vou jogar um dinheiro na reconstrução se... E aí, quando acontece o problema, aí temos que correr atrás da máquina. Então, temos que mudar a questão do FUNCAP. Vamos aplicar R$1 no município no orçamento prevendo para a prevenção, a União vai aplicar 3, a mesma coisa com o Estado. E aí nós vamos começar a trabalharmos, começarmos a fazer com que sejamos mais preventivos da questão do meio ambiente, da questão dos desastres. Esta é a grande caminhada, é a grande luta que nós temos que enfrentar. Vamos alterar o FUNCAP, esse fundo de reconstrução para a prevenção. E temos que aplicar ali recursos maiores, 70%, 80%, e deixarmos um fundo para mesmo fazer da prevenção. Se acontecer a questão do desastre, nós temos alguma coisa no fundo para imediatamente entrarmos em campo e tratarmos de reconstruir, se caso a infelicidade acontecer. Mas a prevenção é a grande arma para nós no Brasil. E não só isso, não só aplicarmos a legislação para nos prevenirmos. Eu sempre tenho defendido, e está na proposta que apresentamos, de todo o seguro no Brasil, e vejo o movimento de seguros no Brasil. No ano passado, nós movimentamos, 250 bilhões de reais em seguros no Brasil. E na proposta que apresentamos e tramita na casa, se nós aplicarmos do prêmio, 1% do prêmio, como por exemplo, para segurar um automóvel, segurar um carro, 1% disso, se aplicarmos, nós vamos ter por ano 2,5 bilhões de recursos para aplicarmos em prevenção. E de que maneira é a proposta? A proposta é que lá no município X, no município de Itapiranga, por exemplo, no meu estado, ou no município de Chuí, do Rio Grande do Sul, ou no município do Rio, onde acontecem as questões agora, nesse fim de semana. O seguro de um automóvel que foi realizado recolhe 1% o seguro que vem para a Defesa Civil Nacional, mas automaticamente, no mesmo instante, 1% vai para o município de... 1/3 desse valor vai para o município de origem, de onde foi gerado o seguro. Não precisa ser só de automóvel, de qualquer coisa, da geladeira, da casa, de qualquer circunstância. 1/3 vai para o município de origem. O segundo terço vai para a Defesa Civil do Estado, da onde vem a gênese, de onde se praticou o seguro. E o outro para fechar o inteiro, então fica a Defesa Civil Nacional. Por que isso? Para nós organizarmos em todos os municípios do Brasil. E aonde gerou o seguro, para poder aplicar, tem que ter a Defesa Civil organizada, efetiva. Ela vai se sentir mais motivada, porque aí vai motivar, inclusive, a realizar o seguro naquele município, porque sabe que, no mínimo, 1/3 do seguro praticado naquele município vai vir para nós, para a Defesa Civil, para aplicarmos em prevenção, da compra de equipamentos, da compra daquilo, prevenirmos, fazermos arrimos para evitar enxurradas. E aí, como as companhias de seguro, no primeiro momento elas vão achar, vamos ter que transferir para o consumidor final o encargo desse 1% do prêmio? Não vai ter esse custo a curto prazo, a médio prazo, de jeito nenhum. Por quê? Porque se nós aplicarmos em prevenção, com certeza, os sinistros serão menores a médio e longo prazo.
E incêndios e sinistros menores, as companhias de seguro vão ter que indenizar menos, a menor. E nós vamos ser mais previdentes. E ainda mais, e as defesas civis organizadas nos seus municípios, elas mesmas vão ser corretoras. Vamos motivar o seguro, vamos desenvolver a cultura de realizar o seguro, para que nós possamos nos organizar e aplicarmos em prevenção. Isso é fundamental. Nós vamos melhorar essa situação. Estamos clamando há muito tempo e parece que não se acorda para essas questões. Só quando acontece o desastre, que é despertado de madrugada, com a sirene ligando, tem que sair porque pode perder a família, porque pode desmoronar, perder a casa, perder tudo. Aí cai a escola, cai aquilo, aí a gente se lembra disso. Por isso, minha gente, os países desenvolvidos, os países com essa cultura, praticam isso. E nós precisamos fazer a mesma coisa. Então, é mudarmos a legislação para podermos, no orçamento, aplicarmos em prevenção e termos uma parte disso para, na infelicidade de acontecer o desastre, nós aplicarmos na reconstrução. Mas o fundamental, nós não podemos esquecer que temos que olhar mais longe, temos que ver o horizonte, além do horizonte, e aplicarmos na prevenção, e arrumarmos os recursos para isso. E estamos apresentando as propostas que são fatídicas, elas são plausíveis, elas são factíveis, elas são visíveis para nós enfrentarmos esses desastres que acontecem no Brasil. É claro que não vamos acabar com tudo, mas vamos prevenir, vamos usar a cabeça, vamos usar a inteligência, vamos tentar imitar os países que assim exercem, e aí nós vamos, com certeza, minimizarmos muito e muito essa questão de prejuízos, principalmente na questão da vida das pessoas e também dos bens materiais. Acho que são os caminhos que nós não podemos deixar de batalhar. Está aí de novo acontecendo os desastres, as chuvas, enchentes, e aí os prejuízos vindo, trazendo infelicidade para famílias, para as pessoas, prejuízos enormes que não estava na conta. E nós precisamos agir. Por isso que toda vez que acontece isso, eu não canso de vir a esta tribuna para alertarmos. Há um compromisso da Casa Civil, de nós elegermos agora um novo marco da Defesa Civil no Brasil. Já estive na última semana, inclusive, com o ministro, agora Francisco Teixeira, da Integração Nacional, colocando as nossas preocupações. Há uma preocupação com o ministro? Mas nós precisamos juntos tentarmos encontrar os caminhos para mudarmos a legislação, criarmos mecanismos para aplicarmos em prevenção. E prevenção não é quando aconteceu o desastre, não. Aí só resta a reconstrução. E prevenção tem que ser uma vida normal. Tem que aplicação e prevenção tem que ser um assunto corriqueiro, perene. Tem que ser perene. Não podemos só celebrar disso quando ocorre, quando acontece. Tem que ser uma coisa diuturna, normal da vida brasileira, dos governos federal, estadual, municipais, levantarmos as questões onde são, fazer o projeto, apresentar, aí recebe o aval da Defesa Civil Estadual, a Defesa Civil Municipal tem um conselho para isso, e merece atenção, e tem os recursos, vamos trabalhar em época normal, prevenindo o que pode ocorrer. Nós temos milhares de exemplos disso. Não é possível, nós batemos nessa tecla e parece que não se acorda, só quando é a sirene que toca e está feito o desastre. Então temos que levar isso como vida normal, Defesa Civil como vida normal no Brasil, como só acontecer com outras questões. Qualquer outro assunto, perseguir assunto da Defesa Civil, da segurança, da educação, como você fala, da saúde, como se batalha tanto, a mesma coisa é isso. Nós temos que fazer como vida tranquila, de todo momento, os trabalhos precisam acontecer durante o ano todo, para quando vierem essas questões das chuvas, das enchentes ou das secas, nós estamos tratando isso com os pés no chão, enxergando além do horizonte, enxergando além de estar o tempo fechado. Mesmo o tempo bom, aí é o momento de nós nos prevenirmos. São considerações que trago, senhor presidente,
Mozart Cavalcante na tarde de hoje, porque eu vivo isso e quando acontece, porque não só porque eu fui relator no Senado dessa tese, mas porque as pessoas procuram a gente, mandam e-mails, telefonam, olha, Maldaner, falaste isso sobre o seu estado, falaste isso há poucos dias, relataste esse assunto e olha como ocorre, está acontecendo no Brasil. Repete-se as questões e nós precisamos de uma vez por todas. Oxalá, caro presidente e demais colegas, oxalá agora com o Ministério da Integração Nacional, com a Casa Civil, que é um compromisso que assumiram conosco, com as lideranças dessa casa, vamos tentar encontrar os caminhos que nós apresentamos. Os caminhos que o mundo tem, os melhores lugares que no mundo praticam isso, eles têm, até não é plagiato. Até não precisamos, aliás, é uma cópia, é uma busca salutar, até não é invenção só nossa, nem precisamos tentar inovar, já existe isso no mundo. Existe no mundo, senhor presidente. E estão aí os prejuízos, depois incalculáveis, aí não tem no orçamento, aí não estamos prevenidos, e aí falta isso, falta aquilo, e aí é a infelicidade, como disse antes, de milhares de pessoas em vésperas praticamente de fim de ano, de férias, de se darem as mãos e assim por diante. Por isso que eu tenho que trazer, na tarde de hoje, considerações dessa ordem, que eu não gostaria hoje falar de outros temas, até do que se fez hoje em Joinville e Santa Catarina, onde a BMW Brasil lançou a pedra fundamental, inaugurando uma fábrica da BMW em Joinville, em Araquari, mais precisamente, que fica na região de Joinville, inaugurando uma fábrica da BMW, a primeira fábrica de BMW na América do Sul, primeira. Esteve lá hoje o vice-presidente da República, a ministra Ideli, o senador Luiz Henrique, nós viemos agora à tarde de lá, de um grande acontecimento. Eu gostaria de falar sobre isso, mas a Defesa Civil está aí, quer dizer, as pessoas sofrendo, e eu não posso deixar de tocar num tema desses, que muitos não gostam até porque é tristeza, é reconstrução, e nós não somos previdentes. Temos que nos preparar. Eu acho que envolve a Defesa Civil, envolve o meio ambiente, envolve vida melhor, envolve controle, envolve longevidade, envolve bom senso, envolve tudo isso, significa até saúde, até bem-estar. Essas são as considerações. Muito obrigado, senhor presidente. Mozart Cavalcante e caros colegas. Comentando